Olá, meu irmão, minha irmã, como é que está você? Tudo bem? Que alegria poder ter você aqui comigo na TV Sempre, essa TV abençoada, esta TV que leva Deus até você e que traz você até Deus, não é? Ida e vinda, vice-versa, não é? Então, meus irmãos, eu estou aqui para te convidar para um evento que nós vamos fazer agora no mês de agosto. Nós vamos iniciar a igreja Só Jesus em Salvador. E eu estou aqui para convidar você, mas para convidar você eu preciso lhe explicar algumas características da igreja Só Jesus. Bom, todas as instituições religiosas, elas têm as suas características próprias. Eu vou dar aqui um exemplozinho para vocês. Por exemplo, os nossos queridos irmãos adventistas, eles, na sua instituição religiosa, eles fizeram a opção por guardar o sábado. Eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado. É um direito que eles têm, como instituição, como igreja, de escolher as suas próprias diretrizes, os seus próprios estatutos, a sua própria forma de conduta. Uma outra coisa também que eu acho também extremamente bonito entre os adventistas, é aquele princípio de serem vegetarianos, não é? Comida saudável. Eu confesso, sou gaúcho, né? Eu sou carnívoro, né? E já os irmãos adventistas têm aquela comida saudável. Eu também elogio aqui muito o trabalho dos irmãos adventistas na área de saúde. Eles têm hospitais, eles têm faculdades de enfermagem, têm toda uma estrutura voltada para atender às necessidades daquelas pessoas que sofrem, necessidade dos doentes. A igreja também tem lá na Amazônia, tem navios andando para cima e para baixo nos rios, carregando remédio para os doentes, consultando os doentes, tratando os dentes dos desdentados. É um trabalho magnífico. Então, que fique bem claro aqui que eu não estou de forma alguma fazendo uma crítica à igreja adventista. O que eu estou aqui é dizendo que eles têm as particularidades dele. Bom, eu fui pastor muitos anos na igreja quadrangular. A igreja quadrangular também tem lá as suas características. Tem lá os seus símbolos, né? Um símbolo de um leão, de um rosto e de uma pomba. Enfim, ali tem as quatro características que a igreja considera que deva pregar. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. Esta é a mensagem da igreja quadrangular. Então, estou dizendo que está errado, estou dizendo que não, eu estou apenas mostrando para vocês que cada igreja tem a sua forma de ser, tem a sua característica. A Assembleia de Deus tem o seu jeito de ser, as igrejas batistas têm o seu jeito de ser. Então, a igreja Só Jesus não é diferente, ela tem as suas marcas, as suas características, que eu quero que vocês conheçam. E durante os próximos programas aqui eu também vou, de vez em quando, puxar aqui um assunto para que você vá se inteirando a respeito das diferenças que existem entre a igreja Só Jesus das demais. E tem mesmo, você vai ver agora. Bom, em primeiro lugar, a igreja Só Jesus não tem hierarquia. Não tem aquele negócio de ter lá o diácono, a diaconisa, o obreiro, o pastor, o bispo, o apóstolo, não tem nada disso. Isso tudo acaba para nós na igreja Só Jesus. Por quê? Porque nós não estamos aqui, meu irmão, para alimentar a vaidade de ninguém. Porque na realidade todos esses títulos, as pessoas não são muito acostumadas a lidar com títulos. Então você dá um título para uma pessoa, ela cresce, ela se torna relevante, ela se torna importante. E na igreja Só Jesus ninguém é importante a não ser Cristo. Nem eu, pastor Villanova, que estou lá, não é? Eu sou um servidor de Jesus, eu estou servindo Cristo e servindo as pessoas. Eu pego a mensagem de Cristo e vou servir para vocês. Outra coisa, o que eu vou servir para vocês não é o que está na minha cabeça. Não é a minha ideologia, não é o que eu penso. Eu não tenho que pensar nos ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus são a verdade. E se os ensinos de Jesus são a verdade,
Nós não temos que ficar contestando e nem dando opinião a respeito dos ensinos de Cristo. O ensino de Cristo se pega lá da Bíblia, se pega lá de Mateus, Marcos, Lucas e João e põe em prática. E põe em ação as verdades de Jesus. Então, essa é uma característica da igreja. Só Jesus, que eu sei que é só dela. Porque a grande parte das instituições religiosas existe o espaço para pensar, existe o espaço para se dar opinião, existe até o espaço para discordância. Só que na igreja só Jesus ninguém vai discordar de nada não, e nem acordar com nada. Nós vamos simplesmente ler os evangelhos e pô-los em prática na nossa vida. Uma das coisas que Jesus sempre reclamou, né? Que as pessoas eram bons ouvintes, todo mundo ouvia as palavras que ele pregava, mas Jesus reclamava que as pessoas não punham em prática, as pessoas não praticavam aquelas verdades. E lamentavelmente, irmãos, se passaram aí 2000 anos e continua acontecendo a mesma coisa. As pessoas ouvem e muito pouco ouvem a respeito de Jesus, porque as igrejas não estão voltadas para os ensinos de Cristo, elas estão voltadas para ensinos do Antigo Testamento, para ensinos das cartas apostólicas, e por aí elas vão gastando o seu tempo e gastando a sua energia. Nós, meus irmãos, fizemos a opção. Para nós, as únicas palavras que são verdade, as únicas palavras que são verdadeiras, são as palavras de Jesus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, a Bíblia não é a palavra de Deus? É lógico que é. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que é o seguinte, o que eu e que você temos que fazer é descobrir quais são as palavras que são para nós e quais são as palavras que já ficaram no passado, que já serviram e que já tiveram a sua importância e que hoje, meu irmão, para mim e para você, ela não tem relevância. Por exemplo, o que Moisés falou foi muito importante nos bons tempos de Israel, quando Moisés livrou o povo de Israel lá do Egito. Mas e aí? Qual é a importância que as palavras de Moisés têm para mim, têm para você? Meu irmão, o que nós podemos é fazer o seguinte, ler esses livros da Bíblia, ler essas palavras da Bíblia, mas nós temos que ler com inteligência, com sabedoria de Deus. Porque olha, aquilo que eu estava falando para vocês a respeito do batismo de Jesus, Deus falou claramente, este é meu filho amado, a ele ouvi. João, o último dos profetas, não seria mais ouvido, porque a partir daquele momento Deus estava estabelecendo um marco. Deus estava estabelecendo um marco. A partir daqui, vocês vão ouvir só Jesus, só meu filho Jesus. E é o que a igreja só Jesus está fazendo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Ali estão todos os ensinos a respeito de Cristo. E é ali, meu irmão, que a igreja só Jesus baseia os seus ensinos. Então, ali entre os apóstolos, meu irmão, os apóstolos de Jesus, não tinha hierarquia, ninguém era maior do que ninguém, não. Embora a vaidade de alguns e algumas mães carinhosas e apressadas, né, foram lá conversar com Jesus, Jesus, bota o meu filho em primeiro lugar, bota o meu filho na posição mais relevante. E Jesus mostrou para aquelas pessoas, Jesus mostrou para os seus apóstolos, nada de ninguém proeminente. Porque o que é proeminente dentro da igreja de Jesus são os ensinos de Jesus, são as palavras de Jesus, são o modo de Jesus viver, o modo de Jesus se comunicar, o modo de Jesus atender as pessoas, atender os doentes, atender os fracos. Então, meu irmão, o que nós temos que fazer, eu e você? Nós temos que, além de aprender com os ensinos vivos de Jesus Cristo, que estão ali nos 4 evangelhos, nós temos ainda que optar por seguir Jesus imitando o nosso Salvador. Eu não tenho que imitar Pedro, não tenho que imitar João, eu não tenho que imitar qualquer um dos apóstolos, porque todo modelo, todo padrão é Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o padrão para tudo, tá? Então guarde isso no seu coração, a gente vai continuar falando em outras oportunidades aqui no programa a respeito de Jesus.
Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você aqui. A Bíblia é sim a palavra de Deus. Cada versículo da Bíblia é inspirado. Mas tem coisas lá no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele já serviu para abençoar Israel. No próximo programa eu vou falar a respeito das cartas apostólicas, das epístolas de Paulo. Num próximo programa a gente vai falar sobre isso, tá bom? E você vai entender perfeitamente que o que vale mesmo para nós, para mim e para você, são os ensinos de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo programa. E não esqueça, agosto inicia em Salvador a Igreja Só Jesus e eu quero convidar você para estar lá conosco. Vai lá dar uma olhada, vai lá sentir o ambiente. Se gostar, fica. Se não gostar, Deus abençoe você e que você possa servir a Deus. Só não deixe de servir a Deus em qualquer instituição religiosa, tá bom? Fique com Deus.